Você está ouvindo NetoCast, Direito, Tecnologia e Informação nas redes sociais. Salve, salve galera, bem-vindos a mais um episódio do NetoCast. Vocês podem acompanhar nossos podcasts pelo Facebook, também pelo Twitter, ou se preferirem, acessem diretamente o nosso blog no endereço www.josecastanhasneto.blogspot.com. Agradeço as pessoas que participaram e deixaram seus comentários em nosso blog, lembrando que vocês podem nos enviar as notícias de seus eventos, anúncios e sugestões pelo nosso e-mail drcastanhas@gmail.com. Este NetoCast chega até vocês com o patrocínio de Empórium do Bacalhau, que além da maravilhosa bacalhauada e bolinhos de bacalhau, serve uma imensa variedade de pratos à la carte, salgados ao forno e doces portugueses. Às quartas e sábados, servem a famosa feijoada light com guarnições de primeira qualidade. O Empório do Bacalhau fica na rua Santo Amaro, número 275, Bela Vista, São Paulo. Telefone 3106-1820 e também pelo WhatsApp 97335-5710 ou 97119-3654. Empório do Bacalhau. Preço justo, qualidade e simpatia é a nossa marca. Giro NetoCast. Então hoje a gente fala sobre astronomia. A gente vai falar sobre um fenômeno que é possível ser visto nesse mês de junho. E quem vai contar pra gente que fenômeno é esse é o nosso querido professor de Física e Astronomia, o Aires Pergentino, que tem um tempo que não participa conosco. Eu já estava com muita saudade, professor Aires. Bem-vindo aqui ao Tarde Nacional mais uma vez. Obrigado. Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos que nos ouvem. Boa tarde, professor. Né? Pois é, que bom poder conversar de novo. Você que já é praticamente um amigo nosso aqui do programa, viu? E eu me sinto assim. Ai, professor, e aí, eu falei certo? Tem um fenômeno aí pra gente acompanhar nesse mês de junho todo, é isso? Sim, exatamente. E é um fenômeno muito interessante porque foi descoberto há muitos anos atrás, né? Galileu já fazia observações, né? Antes mesmo de Galileu, até mesmo os povos antigos já observavam que no céu alguns corpos celestes começavam a se alinhar. Eles ficavam na mesma linha, né? Uhum. E não poderiam ser estrelas, porque as estrelas elas não caminham, né? Elas não mudam de posição no céu. Então esses corpos só poderiam ser algo diferente, né? Então os povos mais antigos já perceberam que esses corpos eram algo diferente. Não eram como as estrelas, porque as estrelas elas não mudam de posição assim tão perceptível como a gente observa, né? Uhum. O que dá pra gente verificar as estrelas mudando de posição, mas na verdade é o movimento de rotação da Terra, né? O movimento que ela realiza em torno dela mesma. Uhum. Mas então, ao observar que alguns corpos se alinhavam, e aí o fascínio de querer entender por que isso acontecia, por que esses corpos tinham movimento, e aí é que nós conseguimos, hoje, né? Nós já temos a definição do que eles são, mas Galileu já em 1610, quando ele pegou, aperfeiçoou a luneta e apontou para o céu, ele já conseguia observar os planetas, né? Não só a ideia de que era um planeta, mas ele conseguiu realmente observar esses corpos errantes, né? Que eram, na época, eram errantes porque eles se movimentavam, né? Uhum. Então, esse mês de junho, nós vamos ter um grande espetáculo no céu, que é o alinhamento dos planetas. Nossa, e você falou do Galileu. Ele era muito incrível, né, professor? Uma vez eu vi naquele documentário Cosmos, né, um episódio só sobre o Galileu. E, meu Deus, ele era muito visionário. Chega a ser uma coisa maluca, as coisas que ele descobriu lá atrás, né? Olha que coisa muito interessante. Porque, assim, para nós, a ciência, Galileu é o pai da ciência moderna. Uhum. É quando a gente parou de apenas rascunhar o papel e definir as leis nos papéis,
a gente começou também a confrontar essas leis, a confrontar o que a gente estava escrevendo com a questão da observação, com a questão de fazer realmente. A história conta que Galileu, inclusive, subiu na Torre de Pisa e ele soltou 2 esferas para verificar qual delas cairiam no chão, qual delas cairiam mais rápido. Olha só, como a gente fala que Galileu é o pai da experimentação, porque ele queria realmente experimentar, ele queria saber se as definições físicas eram corretas realmente. E com esse experimento bem simples, ele verificou que os corpos caíam ao mesmo tempo, independente das suas massas. Olha só que legal, foi uma revolução para a época. Uma revolução, você disse bem, um revolucionário. E ele lá então, professor, pelo que você está falando, em 1610, já conseguiu observar, então, aquele corpo ali está se mexendo mais do que os outros. Aquilo não é uma estrela, é um planeta, são os planetas que estão se movimentando, é isso? Exatamente. Já se conhecia a definição do planeta, mas nunca tinha se observado com um aparelho específico, que foi o telescópio, né? Que não foi Galileu que inventou, porque naquela época os telescópios eles eram muito utilizados na navegação. Mas ninguém teve a ideia, olha só, ninguém teve a ideia de apontar um telescópio no céu. Aí Galileu chegou para fazer isso. Olha que legal. Que maravilha. Agora, a gente não precisa de telescópio para verificar esse alinhamento dos planetas, ou precisa? Não, de forma alguma. Nós não precisamos dos telescópios para fazer isso. Até porque é um fenômeno que dá para ser visto a olho nu. Né? Não precisa de um aparelho sofisticado para fazer isso. Oba! Né? Então, nós podemos observar, principalmente quando for dia 24 de junho, a partir do dia 24 de junho já dá para observar melhor, porque Mercúrio se afasta um pouquinho do Sol. Quais são os planetas que nós vamos observar essa época do ano? Esse alinhamento, né? Nós vamos ter Mercúrio e Vênus, né? A Terra também está nesse processo, mas como nós estamos na Terra, não dá para a gente observar isso, né? Aí nós temos Marte, Júpiter e Saturno. Esses planetas entrarão em uma linha reta praticamente, né? Em movimento de translação ao redor do Sol, né? Mas a gente vai conseguir observar todos esses 5 ou não? Exatamente. Só 3 de um lado e 2 do outro? Não, dá pra gente observar todos. Dá para observar todos. Tá, porque eu estava incluindo a Terra, inclusive, no processo, mas como a gente está dentro dela, né, a gente vai conseguir ver os demais alinhados. Que né? massa. Então dá pra gente ver Mercúrio. Mercúrio vai ser o mais difícil de se ver porque ele é muito próximo ao Sol. Né? Então é o planeta mais próximo do Sol. Então ele vai ser mais difícil porque ele se põe muito próximo ao Sol. Então quando o Sol se pôr, aí a gente vai ver a escuridão vindo e você já vai ver ele brilhante. Aí você vai ver o segundo muito mais brilhante, que é Vênus, que é o planeta mais incidente, porque é o mais quente do sistema solar, então ele irradia muita luz. E aí depois nós vamos ver o planeta Marte, depois Júpiter e Saturno. Todos vai dar para ser visto no céu. Que lindeza, professor. Isso acontece de quanto em quanto tempo, esse alinhamento? Olha só. E é legal, todo o céu ele está mapeado. Olha só que legal. Quando a gente baixa um aplicativo no nosso celular e faz um mapeamento do céu com o nome das estrelas, a gente consegue ver o nome das constelações. Acho que você já fez isso, né? Existem vários aplicativos que você pode fazer isso. O céu está todo mapeado. Nós conhecemos bastante ele. Hoje nós temos uma compreensão melhor do que Galileu teve em 1610. Eu imagino hoje, se a gente colocasse Galileu numa sala de aula, ele ia ficar maluco com tanta coisa que a gente já descobriu. Então, se a gente, como eu falei, que o céu já está todo mapeado, então há um processo contínuo, né, desses corpos se alinharem novamente. Né? Isso porque os planetas realizam um movimento de translação ao redor do Sol. E nós chamamos esses fenômenos de fenômenos periódicos, que eles sempre vão se repetir. Né? Ou fenômenos regulares, que eles vão se repetir, depende muito da época. Né? Então, assim, de 3 em 3 anos, de 4 em 4 anos. Às vezes o alinhamento não fica completamente entre os 5, às vezes o alinhamento é entre menos, porque o movimento de translação ao redor do Sol é diferente. O período é o tempo que ele passa, tá? O período que o planeta faz quando ele passa, o movimento de translação ao redor do Sol são diferentes.
Quanto mais próximo do Sol, os planetas demoram menos tempo para dar o seu movimento de translação. Inclusive, essa se chama segunda lei de Kepler. Né? Na física, quem conhece física sabe que nós chamamos de segunda lei de Kepler, que é a lei dos movimentos dos planetas ao redor do Sol. Então, há um período contínuo, né, entre 5 anos, entre 8 anos, vai depender exatamente do grau de alinhamento de cada um deles. E eu vi, professor, que acho que vai ficar mais nítido de ver esse alinhamento um pouquinho antes do amanhecer. Procede essa informação? É melhor, então, antes do amanhecer do que logo que anoitece, é isso? Exatamente. Porque quando o Sol já nasce, a claridade já impede de a gente conseguir observar esses corpos. Então, o melhor de a gente fazer a observação é exatamente acordar bem cedinho, né? E já fazer essa observação. Existem posições diferentes. Existem épocas do ano ou de alinhamento que a gente consegue ver melhor ao entardecer. Tem outras épocas que a gente consegue ver melhor quando o Sol está nascendo. Isso depende exatamente do grau de alinhamento, né, desses planetas. Mas exatamente, essa época é melhor para você observar quando o Sol está nascendo. Então, assim, um pouquinho antes dele nascer. Quando ele já nasce, já não dá para observar tanto, porque como a radiação dos raios solares penetrando nossa atmosfera já impede que a gente observe os corpos celestes, né? Tanto é que estão todos aqui, né? Se você olhar para o céu, todos os corpos estão aqui. Não dá para a gente observar, não dá pra porque gente a ver. luminosidade do Sol atrapalha nessa observação, né? Verdade. Agora, vai depender também, né, conseguir acompanhar esse fenômeno das nuvens no céu. Aqui em Brasília, nesse mês de junho, não costuma ter muitas nuvens. Então, imagino que eu acho que eu vou conseguir ver, viu, professor? Mas dependendo do lugar, aí não tem jeito. Se tiver tempo nublado, já era, né? Pois é, tomara que nós consigamos ver. Até porque, assim, quando a gente fala de fenômenos, meu Deus, vai ter um eclipse. Ou, meu Deus, vai ter uma chuva de meteoro. E parece que a gente meio que se frustra quando a gente olha para o céu e vê as nuvens e diz, puxa vida, vou perder esse fenômeno. Agora, daqui a quantos anos eu vou conseguir ver? Lembra, por exemplo, o cometa Halley, que ele passa próximo do planeta Terra, acho que de 64 ou 74 anos, eu não lembro ao certo a quantidade, mas é muito tempo, você só consegue ver uma vez na vida. Verdade. E aí, se o céu estiver coberto, já foi a sua chance. Ah, não, muito triste. É muito frustrante. Muito bom, mas pelo menos assim, você falou que o dia 24 é o melhor dia, mas a gente pode ir tentando um pouco antes, dias antes também, né? Já dá para observar. O melhor dia, já dá para fazer essa observação. Por que a partir do dia 24 é o melhor dia? Porque é o momento em que o planeta Mercúrio está um pouco mais afastado do Sol. Então nós vamos conseguir ver todos. Antes disso, não vai dar para ver Mercúrio porque ele está muito próximo do Sol. Aí não vai dar para ver, porque quando ele nasce, o Sol, Mercúrio já está muito próximo dele, já não dá para ver esse fenômeno tão aparente no céu. Então, após o dia 24, é um período melhor. Não significa que a gente não consigamos ver agora, né? Maravilha. E você falou de Mercúrio, esses dias eu vi na página da NASA uma foto de Mercúrio. Eu fiquei muito impressionado. Como é bonito esse planeta, professor. Ele é lindo. É verdade, é verdade. Olha só, nós mandamos agora para o espaço, e nós mandamos, eu estou falando, nós na astronomia, como todos, né? A humanidade. Nós seres humanos. Então, nós seres humanos, nós mandamos para o espaço agora o telescópio James Webb, que na verdade vai ser uma grande revolução do que a gente conhece do universo. Porque nós conhecemos muito pouco. Acho que talvez por isso que o universo nos fascina tanto, porque a gente conhece tão pouco dele, né? E o que a gente conhece já é tão assustador e já é tão fascinante que as pessoas ficam realmente, quando você fala de astronomia, elas ficam pensando, meu Deus, nossa, que legal isso. Verdade. Então, James Webb já está no espaço, ele já está, inclusive esses dias ele sofreu até um atentado de uns meteoritos, uns micrometeoritos, mas ele está exatamente no espaço para captar muitas imagens, para que a gente possa ainda contemplar melhor o que a gente tem no sistema solar, nas galáxias distantes, né? Então a gente já tem uma grande definição a partir daí. O Hubble já fazia isso pra gente, né? O Hubble já dava esse espetáculo. Você viu uma imagem, com certeza foi imagem de Hubble, ou de alguma sonda próxima ao planeta, que pôde nos dar essa contemplação enorme do planeta. E olha que só,
Mercúrio, ele tem várias particularidades físicas que faz com que, apesar de ser o planeta mais próximo do Sol, não é o mais quente, né? Então, muita gente pensa que é o mais quente e não é o mais quente, né? Isso é muito doido, né? É muito maluco, porque assim, como ele tem uma atmosfera muito rala, a atmosfera dele não é muito densa, ele não consegue reter o calor durante a noite. Então, quando nós estamos de dia em Mercúrio, é muito quente, é da ordem de 480 graus positivo. Do lado que não está sendo iluminado, ele é muito frio, em contraposição. Em torno de 448 graus negativos. 400 graus negativos, negativo. Então você vê essa variação enorme de temperatura que é muito grande. Você imagina aí como que é o planeta quando ele está começando a ser iluminado pelo Sol por um lado e outro não. Isso fora que como ele realiza um movimento de rotação um pouco mais lento que os demais planetas, né? Que coisa, professor. Professor, desde que a gente conversou, desde a última vez, que eu não me lembro quando foi, mas já sei que tem um tempinho, aconteceu muita coisa interessante na astronomia, mas teve uma coisa que eu preciso comentar com você, não tem nada a ver com o assunto de hoje, mas eu queria saber como que você reagiu, que foi quando captaram o som do buraco negro. Você ouviu esse som? Sim. Não é impossível, não vou... Nenhuma notícia que tenha de astronomia vai escapar da... Ai, professor, eu sempre lembro de você. Sempre. Eu ouvi aquilo, fiquei... Meu Deus, que coisa esquisita. E aí eu já lembro de você e fico imaginando sua empolgação, porque eu sei que você se empolga com essas coisas, né? Não, a astronomia tá tatuada em mim, literalmente. Depois eu mando provas pra você ver. Tá bom. Ai, quero ver. Provas. Professor, então fica... Oi, diga. E assim, eu vou mandar as provas pra você ver, pra depois você entender que é um ciclo. As coisas são um ciclo, a vida da gente é um ciclo, né? Nós somos seres humanos que participamos de ciclos nesse universo, nesse planeta, e que nós não somos iguais como nós éramos ontem, e antes de ontem, e 10 anos atrás, e no futuro nós também não seremos iguais como nós somos hoje. Nossa, né? Como Einstein mesmo disse, que a mente, quando ela se abre a uma nova experiência, a um novo conhecimento, ela nunca vai voltar ao tamanho que ela era antes. Essa é a nossa evolução. Né? Então, você falando do buraco negro, nossa, essa notícia pra gente, que a gente só conhecia definições matemáticas há um tempo atrás, a gente só via a imagem da luz escapando de um buraco negro, hoje a gente já consegue ver como ele existe, como ele se processa no universo e como é que eles se formaram, inclusive, porque eles se formam a partir de uma estrela. Né? E o buraco negro, assim, de uma forma bem popular falando, ele é um grande aspirador de pó do universo. Ele está lá sugando tudo que restou da formação desse universo, seja partícula, seja planeta, seja a própria luz não escapa dele. E aí, o que acontece? Porque é meio que uma ausência de matéria, o buraco negro, é isso? Não é isso, é uma grande ação gravitacional. É um corpo né, que tem uma ação gravitacional tão grande que ele consegue puxar, através da sua gravidade, todos os corpos que estão ao seu redor. Né? Como eu falei, é um grande aspirador de pó, né? Ele puxa realmente todos os corpos. Isso porque a ação gravitacional de buraco negro é muito grande. Nem todas as estrelas vão virar um buraco negro. Isso vai depender do tamanho dessa estrela, da magnitude dela, né? As estrelas maiores, as supergigantes, elas com certeza vão virar um buraco negro no estado final de formação, né? De ciclo de vida. Uma estrela como o nosso Sol, por exemplo, nunca vai virar um buraco negro porque ele não tem massa suficiente para isso. Né? O máximo que a nossa estrela vai virar uma estrela de nêutron, vai ficar muito apagadinha. A vida na Terra não já vai ser mais possível quando ela começar o seu ciclo de evolução, que ela vai começar a se expandir, né? Porque a nossa estrela é uma estrela anã, olha só, uma das menores do céu. Pode ter certeza disso, uma das menores estrelas é o nosso Sol, uma estrela anã. E ele vai passar por evolução, ele vai ficar gigante. Só que quando ele começar esse processo de aumentar a sua massa, de expandir o seu volume, a vida na Terra não já vai ser mais possível porque o calor vai ser muito intenso aqui, né? Presume-se que a órbita de volume que o Sol terá vai ultrapassar a órbita da Terra, para você ter noção. E vai virar uma gigante vermelha. Mas isso a gente está falando para milhões de anos para frente, né? De milhões de anos para frente, esperamos que nós consigamos
sair do planeta Terra antes desse processo, né? Ou mandar alguma coisa para fora, para que a gente possa manter a raça humana ainda. Manter a raça humana. E se a gente conversar aqui sobre como que isso pode acontecer, é uma matéria para outro dia. Como que a gente poderia sair do planeta Terra? Pronto, vamos marcar pra gente conversar sobre isso, porque a gente vai demorar. Vai demorar a conversa, professor, né? Mas vai ser muito bom. Já vou deixar marcado aqui para te contactar pra gente marcar esse bate-papo aí. Mas é sempre muito bom conversar com você, professor, que prazer. Então fica o convite, né, para o pessoal todo olhar para o céu nesse mês de junho, né? Exatamente. Quando eu dou as minhas palestras nas escolas e para a universidade também, para os alunos da graduação e até da pós-graduação, eu sempre falo o seguinte: vocês não podem sair daqui da mesma forma que vocês entraram. É impossível vocês saírem daqui e não pensar diferente quando vocês olharem para o céu. Então, isso é muito fascinante. O olhar que eles terão para o céu depois de uma conversa de astronomia é outro totalmente diferente. E eu acho bom, assim, eu particularmente gosto de pensar, quando eu vejo esses fenômenos, quando eu olho para o céu, pensar que, assim, esses fenômenos, tudo que acontece no universo, eles não estão nem um pouco preocupados com os meus problemas. Né, professor? Exatamente. Então, é muito bom a gente, né, ter a noção da nossa insignificância. É até reconfortante. Exatamente. O sol vai nascer lá, né? Você vai ver os alinhamentos daqui a um tempo, você vai ver o brilho das estrelas, vai continuar a vida normalmente. É isso. E você precisa realmente se reestruturar internamente para você enfrentar todos os nossos dias. É verdade. Né? Ai, obrigada, viu, professor Aires? Sempre muito bom ter você aqui. Um beijo enorme. Aproveite muito esse mês de junho, tá bom? Presenciando, assistindo esse fenômeno. Inclusive aqui no meu estado, você falou de Feijó, que é uma das cidades do meu estado. Hoje o meu estado está fazendo 60 anos de Brasil. Né? De emancipação, hoje, não é? É feriado, exatamente. A cidade é muito mais antiga, Rio Branco tem mais de 100 anos. Mas nós fazemos parte do Brasil há 60 anos. Olha só. Olha que maravilha. Vou chamar já uma matéria especial sobre isso, em sua homenagem também. Parabéns, viu? Eu gosto muito do seu estado. Conheço só a capital, por enquanto. Tenho vontade de conhecer as cidades, né, do interior, Feijó, Tarauacá e as outras, mas a minha impressão foi a melhor. Cruzeiro do Sul. Vá para Cruzeiro do Sul também. Cruzeiro do Sul é incrível. Eu quero tudo, professor. Eu quero a farinha, quero o açaí, todas essas coisas. Sabe de tudo já, né? Já. Só sei, o problema é que eu só sei na teoria. Vou ter que aí te visitar para conhecer na prática. Tem que tomar um tacacá no sol quente para você ver o que é bom. Delícia! Mas parabéns, professor, e obrigada por participar aqui conosco com toda a sua sabedoria e sua simpatia, viu? Um beijo enorme para você. É uma satisfação enorme quando me ligam dizendo assim, vamos conversar de astronomia, eu disse, agora. Então a gente está precisando conversar mais, professor. Me Nunca aguarde, viu? Uma conversa astronômica. Olha, um beijo grande, professor. Obrigada. Abraço, até a próxima. Tamo junto. Tamo juntos. Tchau, tchau. Giro NetoCast. Seja um padrinho ou madrinha do NetoCast. Agora ficou mais fácil você apoiar o projeto do NetoCast. A partir de R$1 por mês, você ajuda o NetoCast a continuar trazendo informações e entretenimento para as redes sociais. Vejam também as recompensas para os padrinhos e madrinhas que colaborarem acima de R$5. O conhecimento é nossa melhor arma. Acessem www.padrim.com.br/NetoCast. Quero deixar meus agradecimentos aos padrinhos do NetoCast. Yuri Brauli, do MongeCast, o podcast de entrevistas e bate-papo que irá te levar para o patamar de sapiência de um verdadeiro monge budista. Acessem www.mongecast.com.br. Danilo de Almeida, do Doublecast, o podcast de músicas, resenhas e indicações de bandas que irão fazer suas caspas virarem mandiopan. Acessem doublecastpodcast.blogspot.com. Sandro Cruz, escritor, produtor e podcaster,
host do DebaCast, um podcast que traz os mais variados e loucos assuntos envolvendo tecnologia. Acessem debatec.blogspot.com. Repetindo, debatec.blogspot.com. Meus sinceros agradecimentos, pois suas contribuições são fundamentais para manter o NetoCast no ar. O conhecimento é nossa maior arma. Você que tem o aplicativo PicPay instalado em seu smartphone, agora também pode realizar suas contribuições diretamente pelo aplicativo. A partir de R$1, você ajuda a manter o NetoCast no ar. Isso mesmo, menos que um cafezinho. Procurem por @NetoCast diretamente em seu aplicativo PicPay e ajude o NetoCast. Direto das sombras, de lugares inóspitos, de onde ninguém quis sair. Eles quebraram costumes e regras, deixando sua marca. Eles moldaram o mundo atual. Eles são nossos heróis sem capa, que devem sempre ser lembrados. DebaCast Personalidades. Todas as faixas musicais utilizadas neste podcast, seja como fundo musical ou encerramento, possuem licença Creative Commons ou Royalty Free, sendo que as fontes e seus links estão relacionadas no post. Bom, é isso, galera. Quem tiver interesse em anunciar aqui no NetoCast, basta nos enviar um e-mail para drcastanhas@gmail.com, que remeteremos as quantidades de anúncios e os valores. Vamos ficando por aqui. Eu sei, galera, eu sei. Amanhã tem mais. Não esqueçam de seguir o nosso blog www.josecastanhasneto.blogspot.com e curtir a nossa página no Facebook www.facebook.com/NetoCast podcast, tudo minúsculo e emendado. Ou se preferirem, acessem diretamente a barra de pesquisa lá do Facebook, procurem lá NetoCast, tudo em maiúsculo. Assim que vocês visualizarem nosso alto-falantezinho branco e vermelho, acessem a página, dêem um curtir e ajudem o nosso programa. Além das redes sociais, Facebook, Twitter, o NetoCast também está disponível no Spreaker, Spotify, iTunes, nos agregadores para Android e aplicativo podcast para iPhone e iPad. Basta procurar por NetoCast nestas plataformas, assinar e acompanhar gratuitamente nossos episódios. É isso. Um abraço a todos e até o próximo episódio do NetoCast. Fui!